Conheça os Centros de Formação de Condutores Educar. Alto índice de aprovação, professores que entendem do assunto e a melhor forma de pagamento. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar. Despachante Araraquara. Não deixe o documento do seu veículo para depois. Isso pode lhe dar uma grande dor de cabeça. Chame agora a equipe do Despachante Araraquara no WhatsApp 16 99364 8444 ou vá até a loja na Alameda Rogério Pinto Ferraz, número 166, na Vila Ferroviária. Ande com segurança, ande com tranquilidade. Chame agora o Despachante Araraquara para regularizar o seu documento. Imobiliária Giovanni Imóveis, localizado na Rua dos Libaneses, número 2173, próximo ao Fórum. Consulte agora os nossos corretores especializados. O telefone 16 3311 0848 ou através do WhatsApp 16 99626 0848. Imobiliária Giovanni Imóveis, porque a nossa felicidade é realizar o seu sonho. Pintou a fome? Que tal um pastelzinho da Kadosh, hein? Aqui você encontra os melhores pastéis da cidade, além de batata recheada, porções, panquecas, suco, bebidas e muito mais. Localizado na Avenida Doutor José da Silva Peixoto, 393 do Jardim Europa. Telefone 16 997 19 7471. Faça agora o seu pedido e aproveite os melhores pastéis da cidade. Kadosh Pastelaria. Kibelanche, o melhor da gastronomia árabe e salgados. Horário de funcionamento de segunda a sábado das 10h30 da manhã às 8 da noite. Telefone 3508-8931. Minas Massas, faça uma visita e conheça tudo que o Minas tem a oferecer. Aberto todos os dias, de segunda das 15 às 21 horas, de terça a quinta das 9 às 21 horas, de sexta e sábado das 9 às 22 horas, domingos e feriados das 9 às 13 horas e das 17 às 21 horas. Localizada na Rua Miriam Marcos, número 40, no Jardim Morada do Sol. Telefone 3324-4555. Minas Massas. Panificadora Vale do Sol, aqui você encontra um delicioso café da manhã, além de lanches, pizzas e também almoço executivo. Aos domingos tem carne assada e você pode fazer a sua encomenda através do telefone 3336-2926 ou pelo WhatsApp 98877-2475, localizado na Rua Atílio Jurissato, número 110, no Vale do Sol. Panificadora Vale do Sol, uma padaria muito além do que você imagina. Torre Forte, loja de materiais para construção em geral. Aqui você encontra tudo em elétrica, hidráulica, ferramentas, parafusos, acessórios para piscina, decorações, luminárias, eletrodomésticos e muito mais. Localizado na Avenida Antônio Honório Real, número 580, no Vale do Sol. Telefone 16 98170 0504. Torre Forte, tudo que você precisa para a sua casa você encontra. Começando mais um bate-papo esportivo, e nessa sexta-feira a gente recebe a Manu, psicóloga da equipe feminina de basquete do SESI, entre outras modalidades do esporte pelo SESI. Manu, obrigado por ter aceito o nosso convite e já deixo espaço aberto aí para você se apresentar a todos. Eu que agradeço, Felipe, muito bacana estar aqui. Bom, espero contribuir, falando um pouquinho da psicologia do esporte, um pouquinho das vivências, né, que agora, estando acompanhando essas equipes, principalmente o basquete feminino, acabo acumulando, então estou bem animada para o nosso bate-papo. Ô Manu, como que começou a sua história com a psicologia? Você já, desde pequena, já queria trabalhar nessa área e principalmente na questão esportiva? Você já queria trabalhar dentro de algum esporte específico? Já era uma coisa que você via alguém trabalhando
e você falou, não, eu quero trabalhar também, ou foi com o tempo? Na verdade, assim, sempre fui uma criança muito ativa, que sempre gostou muito de esportes, apesar de não ter nenhuma referência na minha família de atleta, mas eu sempre fui incentivada pelos meus pais, né, pela minha família a jogar esportes, né, ali me envolver dessa maneira. E aí, com 11 anos, eu conheci o basquete, né, tinha uma amiguinha que jogava, ela me levou e aí eu me apaixonei. Então, joguei, né, comecei a jogar numa escolinha da cidade e aí fui crescendo, né, fui pegando gosto, assim, mas também sempre fui, assim, estudei bastante, sempre gostei muito de estudar, então quando chegou ali na adolescência, perto do vestibular, eu comecei a me perguntar o que eu faria, né, e aí, na minha cabeça, eu faria educação física, por gostar muito de esportes, mas numa feira de profissões, assim, da minha escola, que eu fui com a minha escola, né, eu conheci a psicologia e na psicologia eu fiquei sabendo que existia a psicologia do esporte. Então foi algo bem assim bacana quando eu estava ali, né, procurando um pouco as profissões, mesmo tendo essa certeza da educação física, que mexeu assim um pouco nessa certeza mesmo. Então aí eu fui atrás de entender o que era a psicologia do esporte e me encantei, principalmente sabendo que muitas das coisas que eu vivia jogando, né, que não era profissionalmente, mas que eu jogava pela cidade, né, tinha ali, gostava muito do que eu fazia, comecei a entender que muita coisa talvez fosse psicológica. E aí eu fiquei muito interessada e foi até natural, assim, ir por esse caminho. Então, eu entrei na psicologia já querendo a psicologia do esporte por conta dessa vivência. Legal. E a gente sabe que na psicologia tem uma área muito grande, né, de trabalho, e no esporte tem várias áreas também. Quais são as áreas de atuação da psicologia dentro do esporte? A psicologia como um todo, ela tem muitas áreas de atuação, né? Então, além das abordagens que a gente tem, que embasam um pouco como a gente vai trabalhar, a gente pode atuar de diversas maneiras. Dentro do esporte, a gente tem o alto rendimento, né? Que é o esporte mais competitivo, esse que a gente está, né? Que eu estou inserida diretamente no SESI, agora também na seleção brasileira. E aí a gente tem desafios dentro do alto rendimento, desde a iniciação, então quem começa nas categorias de base vai passando ali, né, pelas categorias, vai subindo até a equipe profissional, né, o adulto. Mas também existem outras formas da gente estar atuando, como projetos sociais, tem ONGs, academias, na reabilitação. A gente tem muitos modelos que, assim, costumo dizer, onde tem movimento, tem psicologia do esporte. Então, existe campo de atuação para a gente em praticamente vários lugares. Legal. Existe diferença, por exemplo, da área da atuação da psicologia para esporte individual e coletivo, ou é sempre a atuação parecida? Existem algumas diferenças, principalmente se a gente for pensar nas características que envolvem esses dois tipos de modalidade, digamos assim. Porque no esporte coletivo, a gente tem uma prática que é codependente, né? Então, um depende do outro para chegar no objetivo final. No esporte individual, basicamente, a gente tem uma equipe por trás, então a gente tem uma parte que é coletiva, mas é o nome, geralmente, do atleta, né, que está ali. Então, a responsabilidade que existe numa atleta de esporte individual, ela acaba sendo maior. Então, a gente dá um pouco mais de ênfase nas habilidades psicológicas que vão envolver essas questões específicas, né? Agora, na parte das modalidades coletivas, a gente tem outras questões que vão influenciar além das individuais, né? Então, acaba que nas modalidades coletivas, o trabalho da psicologia do esporte, ele tem um adicional, digamos assim,
que é a parte do coletivo, de integrar uma equipe, de fazer ela ficar coesa, né, de fazer funcionar bem. Então, a gente tem esse olhar adicional a tudo que a gente trabalha também nas modalidades individuais. Legal. Manu, por exemplo, nos jogos, a gente vê algumas jogadoras são mais centradas, gostam de chegar com aquele foninho de ouvido para escutar uma música para manter a concentração, outras já gostam mais de uma música para descontrair. Até que ponto a concentração durante a semana nos treinos, pré-jogo, até que ponto a concentração interfere no desempenho de um atleta durante a competição? Então, a gente sabe que a concentração é uma habilidade que está completamente relacionada com o desempenho, né? Então, quanto mais eu consigo me concentrar, maior a chance de eu tomar uma decisão assertiva, né? Mais assertiva. Então, é uma tendência muito grande. Mas essa questão de como se preparar e como se concentrar, a gente sabe hoje, com o avanço dos estudos na área, que não existe um protocolo, uma rotina ideal e única, né? Por quê? Porque vai depender de cada atleta mesmo, né? Como você mesmo disse, a gente tem perfis diferentes de atletas, principalmente em modalidades coletivas, né? E aí a gente tem que fazer tudo isso, trabalhar de uma maneira satisfatória, né? Que funcione. E para isso, o ideal não é que a gente padronize. Então, tem que ser assim, todo mundo vai ter que ouvir tal música, tem que fazer tal tipo de exercício de concentração. Mas o ideal é que a gente entenda, principalmente cada atleta, né, entenda aquilo que funciona melhor, como né, ali, qual o passo a passo que se sente bem, se sente confortável, e transforme isso numa rotina de preparação para a prova, para o jogo ali, né? E aí faça isso com essa constância. Facilita a concentração de acontecer e logo a gente tem essa maior chance de sucesso. Mas a forma que isso vai acontecer, ela precisa ser individual. Então, quanto maior autoconhecimento de cada atleta, melhor. E aí a gente consegue, a partir de um tempo, trabalhando, né, com essa equipe, entender como trazer esses protocolos, como fazer protocolos que atendam a equipe, mesmo que tenham ali exercícios iguais, o mesmo exercício, mas que vão ser, às vezes, feitos de maneira diferente para favorecer a concentração. Legal. Manu, e hoje, com a tecnologia, a gente vê praticamente 90% dos adolescentes por aí com celular, internet, redes sociais. Como que é dentro de uma abordagem lidar com os atletas jovens em relação não só às redes sociais, internet, mas principalmente as características necessárias para uma boa performance, como concentração, determinação e principalmente equilíbrio emocional? Principalmente conscientizar, né, de como as telas, as mídias, elas atuam nessa questão de dissipar energia para aquilo que importa. Então, assim, é algo que o ideal de ser trabalhado é conscientizando e mostrando mesmo o efeito disso. Então, a gente tem hoje, né, a gente sabe que não dá para a gente fugir das redes sociais, ou, né, então, ninguém vai ter acesso. Então, o ideal sempre é que a gente trabalhe com a realidade, mas sabendo equilibrar, né, esses contextos e como usar da melhor maneira possível. Então, os trabalhos, eles devem ser feitos principalmente ali com essa faixa etária de adolescentes, porque é onde a rede social, ela acaba tendo maior ali para esses atletas, né? Mas, de uma maneira geral, na parte ali de atletas adultos e adultas também tem bastante influência, até pela questão midiática, né, de um jogo, da importância que existe ali, né, às vezes no título que está disputando. Então, o trabalho ideal a ser feito é essa conscientização e formas adequadas de lidar com a tecnologia, né? Então, não restringir, mas saber que em alguns momentos o próprio atleta vai ter que tomar decisões a partir disso, senão vai ter prejuízo.
Então, acredito que essa seja a melhor maneira aí para lidar. Legal. E ainda falando dos jogadores, dos jovens atletas, a gente sabe que nas categorias de base, ainda não, como não estão jogando como profissionais, estão jogando pelas categorias de base, e os jovens, hoje a gente está em constante desenvolvimento, por não estarem definitivamente formada a sua personalidade. É lógico que pode acontecer de encontrar as dificuldades para lidar com pressão, por um desempenho melhor. Como que a psicologia pode ajudar nessa questão dos jovens de conseguir encontrar, formar a sua personalidade e já, desde jovem, aprender a lidar com esse tipo de situação, principalmente pressão, que no esporte é muito comum? Bom, a gente busca sempre criar estratégias, né, e dar estratégias para, né, essa população aí de jovens atletas entenderem, né, como funciona de fato o meio esportivo. Porque muitas vezes vai tendo muita coisa ao mesmo tempo e há uma dificuldade de absorver tudo isso, né? Então, muitas vezes, já tive atletas, né, que eu acompanhava ali individualmente, que no início era uma batalha para conseguir o seu lugar na equipe, né? Então, estava vindo ali da categoria de base, estava nessa transição, em alguns momentos sendo chamado para compor a equipe principal, mas nessa questão de tentativa, né? Porque é pouca minutagem, é realmente uma disputa pelo seu lugar. Isso faz parte das transições, né? E depois de 1 ou 2 campeonatos que teve muito destaque, a coisa mudou, mas em questão assim de menos de um mês. Então é importante esse acompanhamento, né? Justamente para ter um auxílio em absorver melhor tudo que vem acontecendo, né? Tudo que acontece, porque pode ser de uma hora para outra. Então, esse acompanhamento é importante para ajudar em absorver, né, em como lidar com essas questões, e principalmente, né, na parte da psicologia, a gente atua dando ferramentas e estratégias para realmente lidar com esse contexto esportivo. Então, muitas vezes a gente vai trabalhar olhando para as referências, né, desses jovens atletas e entendendo na carreira dessas pessoas que chegaram lá, né, chegaram num objetivo que é comum a quem está, né, ali no esporte. A gente vai estudando mesmo a carreira dessas referências, de atletas referências, para entender como essa pessoa lidou, será que é um jeito adequado, isso cabe para mim? Então, a gente vai, na verdade, criando repertório juntos, e aí facilita o percurso desse atleta até a profissionalização. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai trabalhando. Legal. E ainda falando dos jovens atletas, hoje a gente vê muito no esporte atletas que têm problemas com empresários logo cedo, ou às vezes familiares que forçam o atleta a aceitar um tipo de negociação por interesses familiares. Como que é para vocês trabalhar também esse preparo psicológico do atleta para ele não ter problemas na carreira, para isso não afetar a carreira dele no decorrer dos anos? Bom, o acompanhamento ele é muito importante nesses casos, né? Justamente porque os desafios eles vão aparecendo e muitas vezes acontece tudo ao mesmo tempo, como eu disse. Então, o ideal é que a gente tenha sempre o contato com os familiares, né, dos atletas, porque a gente precisa das redes de apoio. Então, quanto mais a gente consegue unir a rede de apoio, melhor é para o atleta, né? Então, o contexto do atleta cada vez, quanto mais profissional, né, a gente tem, quanto mais a profissionalização chega, mais compromissos, né? É mais difícil ter o descanso adequado, a carga de treinamento aumenta, a carga de jogos também. Então, à medida que isso vai acontecendo, quanto mais suporte a gente conseguir agregar, né, de relacionamento, de relações saudáveis que ajudam o atleta, melhor. Então, esse é um formato do meu trabalho também, né? Sempre que possível,
estar mais próximo à família, até para que a gente consiga alinhar, né, essas questões aí, para que o atleta se sinta até mais confortável nesses desafios que vão vir. Mas algo que é muito importante disso é que sempre vão existir problemas. E isso é muito importante, porque às vezes a gente imagina que a gente consegue prevenir os problemas, né? Claro que a gente trabalha para reduzir, né, para diminuir a gravidade dos problemas ou que problemas aconteçam, mas eles aparecem, é inevitável nesse meio, né? E assim como outras áreas da nossa vida e outros trabalhos. Então, é importante que isso seja colocado para que a gente também naturalize o ter problemas, né? Todo mundo tem problemas, o atleta também vai ter. Então, a partir disso, a gente consegue ter um nível de trabalho que é mais efetivo. Porque se eu sei que eu tenho problemas, eu vou querer, então, me colocar, né, à disposição para resolver problemas. E não evitar, né, entender ou assumir que eu tenho problemas. Porque muitas vezes isso pode acontecer, né? Exatamente. Manu, inclusive hoje, a hora que eu estava preparando as perguntas, eu estava vendo uma matéria do ex-jogador Nilmar, que aposentou recentemente, que um dos motivos que fez ele aposentar precocemente foi a questão da depressão, né? Que ele foi para o Catar jogar, quando ele voltou para o Santos, ele estava com alguns problemas, só que a depressão é aquele tipo de doença que mata a pessoa sem a pessoa pedir ajuda, sem ela saber como procurar ajuda, né? E como que é para vocês essa questão? Vocês costumam estar sempre conversando com as atletas? Vocês conhecem as atletas, às vezes, pelo jeito que o semblante que ela tá, o jeito que ela fica mais num canto reservada? Como que é para vocês tentarem identificar algum tipo de problema que muitas vezes o atleta, a pessoa não procura nenhum tipo de ajuda, né? A pessoa tem como o costume de se fechar, né? Como que é essa questão para vocês de ter esse trabalho de perspectiva? Então, a gente chama muitas vezes esse olhar para um olhar de saúde mental. E é algo que, recentemente, ainda bem que tem sido cada vez mais falado, né, mais explorado no esporte como um todo. Claro que a gente tem muito ainda para percorrer, mas é interessante dizer que toda essa conversa que a gente teve até agora, esse olhar para a performance, né, que é feito, ele não está descolado do olhar da saúde mental. Então, é um olhar integrado. A gente sabe que, por mais que algum atleta consiga ter performance sem cuidar da sua saúde mental, ou seja, a qualquer custo, como era falado antes, né? Isso não vai ser efetivo. Por quê? Porque o atleta, às vezes, ele vai dar tudo, né, de que tem ali e não vai conseguir continuar. Então, muitas vezes, essa falta desse suporte acaba acontecendo, né, acaba tendo esse desfecho. Por isso que o olhar é integrado, porque a gente não quer um resultado a todo custo que seja único, né? Então, o mais importante é que a gente consiga proporcionar para os atletas esse olhar integrado e a ideia de que a performance tem que ser sustentável, porque aí a gente vai conseguir criar carreiras de longo prazo, né? E até aumentar a vida útil do atleta, né? E da atleta, e aí a gente consegue melhorar como um todo, né, a qualidade de vida. Então, isso é muito importante. A gente sempre vai trabalhar essas questões de saúde mental integrada. À medida que a gente está mais tempo, né, acompanhando uma equipe, é facilitado esse olhar, né, para entender, bom, essa atleta aqui, geralmente, ela tem um tipo de comportamento e agora ela está apresentando um comportamento muito fora. Então, há a possibilidade ali, né, a gente conversa, né, entende com os outros membros da comissão se também observaram, né, às vezes eles têm alguma, né, noção do que está acontecendo, se é ou se não é, alguma questão aí da parte psicológica. Então, a gente consegue ter esse discernimento, né, mas não precisa ser psicólogo para isso. E acho que isso é muito importante também de ser dito, porque a gente tem essa ideia de que
o psicológico é só papel do psicólogo, né? A preparação mental. E não é. Preparação mental é papel de todos que estão envolvidos, até porque está tudo interligado. Claro que a gente tem que ter esse critério, né? Não significa que a pessoa vai diagnosticar ou vai atender alguém, né? Isso não é nesse sentido. Mas ter esse olhar capacitado para discernir e entender quando pode ser uma demanda, né, para encaminhar para a parte da psicologia, ou é algo ali que, mesmo não sendo da área, vamos supor, preparador físico, fisioterapeuta, tendo esse discernimento, pode entrar ali, pode conversar e pode ajudar. E entender, né, qual que é o nível, treinadores, enfim. Então, a ideia é que a gente sempre vai ter esse olhar. E é algo que tem acontecido, né? Cada vez mais a gente tem psicólogos dentro de equipes e clubes, e esse é um movimento fundamental que a gente tem agora até como missão da psicologia, né? Porque é algo que muitas vezes, como você disse, o atleta não vai, às vezes, nem admitir e conseguir entender o que está sentindo, dependendo de como foi o histórico de vida, se foi uma pessoa estimulada a falar sobre isso ou não, né? Então, a gente pode ter algumas dificuldades nesse caso, que tendo um profissional ali adequado e capacitado para isso, facilita muito, né, nesse olhar, nessa identificação e no encaminhamento adequado, né, no trabalho adequado para isso. Exatamente. Manu, e uma outra coisa, igual você comentou, principalmente questão de pressão, né? Que hoje a gente vê no futebol, em grandes times que estão acostumados a ganhar tudo, tem os torcedores e aqueles torcedores fanáticos, né? Que acham que o atleta é robô e tem que jogar o máximo todo o jogo, não importa se é dia sim, dia não, ou se tem algum descanso. Como que é para vocês também trabalhar essa questão? Porque, lógico que todo mundo, um dia não está naquele dia legal, não vai render o que se espera dele, e a gente, às vezes, assistindo, a gente vê que pode bater um desânimo no atleta, mas como que é para vocês trabalhar essa questão com eles também, que eles, além de atleta, eles são seres humanos e estão passíveis a erros também, né? Sim. E essa questão, ela vem muito, assim, acompanhada com essas questões do destaque, né? Então, assim, quanto mais destaque, mais a pressão e assim por diante. Trabalhar o favoritismo, nesse caso, é bem desafiador, assim como trabalhar ali, né, a equipe que está com muitos problemas. São desafios diferentes, mas ainda assim, que vão mexer com essa parte emocional, né, dos atletas, também da comissão, dos familiares, assim por diante. Então, o ideal é sempre que a gente esteja muito bem alinhado enquanto comissão para entender os limites e as possibilidades. Eu digo isso porque muitas vezes a gente não tem escolha. Então, assim, existem algumas modalidades que têm um calendário esportivo absurdo, e a gente sabe que é um calendário que não vai ser possível você dar seu 100% ali em todos os jogos. Então, cabe ao trabalho, né, da psicologia, integrado com a comissão como um todo, né, com as outras áreas, alinhar essas expectativas com os próprios atletas, né, e não ser mais um gancho ali a favor de aumentar a pressão, aumentar a ansiedade para algo que não é realista. Então, esse é um ponto importante, né? Que todos estejam alinhados com o que é possível fazer. Sempre que a gente vai buscar a melhor performance possível. Mas como a gente vai fazer isso tem que ser adequado, inclusive dentro dos treinos, né? A qualidade do treino, a qualidade do descanso, as proporções. Então, para isso é muito importante que a comissão trabalhe para periodizar corretamente, para conseguir fazer os descansos na hora que tem que ser feito. Isso tudo vai ajudar o atleta a entender, né, e até lidar melhor com essas questões, inclusive com as frustrações que são inevitáveis, né? Quanto mais você se destaca, mais você vai estar ali com os holofotes. Então, é uma questão de trabalhar, algo que eu digo, né? No alto rendimento, a gente tem que aprender a estar confortável no desconforto. E cada vez mais.
Então, é uma questão de buscar sempre estar nesse ambiente que vai exigir, mas encarar isso como parte do processo. Legal. E você falou uma questão interessante também, que é a questão de estar acostumado a sempre ganhar, né? Como que é lidar com a derrota? Ou melhor, é mais fácil, é mais difícil lidar com os fracassos ou com o sucesso no universo esportivo? Igual você comentou, um time que está sempre acostumado a ganhar tudo, que querendo ou não, dá uma crescida no ego, né? Isso é inevitável em qualquer área, né? Quando você começa sempre ser o destaque, você acaba dando aquela tranquilidade, né? Às vezes você nem continua Dá uma acomodada, né? empenhando como você se empenhava no começo, porque você fala, eu vou ganhar de qualquer jeito, então eu já não vou dar mais o meu 100%. E às vezes quando vem uma derrota, vai a tranquilidade vai lá embaixo, né? Como que é lidar com a derrota e o que é mais fácil? Lidar com o fracasso ou com o sucesso, a fama no mundo do esporte? Ótima pergunta. Bom, acredito que os dois tenham grandes desafios, porque são os dois extremos, né? Então, vou falar dos dois, assim. A questão da derrota, né, de uma sequência de derrotas, os desafios justamente é encontrar motivação para que a gente consiga reverter a situação como um todo, né? Então, é aquele processo de vamos revirar tudo porque não está dando certo, né? E aí exige esse trabalho, inclusive psicológico, de resiliência, né? Então, só que apanhando, mas eu tenho que acreditar que eu consigo sair também dessa e encontrar soluções. Mais ou menos nesse sentido, essa busca, né? E, por outro lado, a questão, né, de estar ganhando sempre, desacostumar a perder, não saber o que é isso, tem ali os problemas envolvidos no sentido de realmente acomodar, né? Então, assim, tudo que a gente faz dá certo, então é só a gente fazer de novo, como se não houvesse, por exemplo, uma outra equipe tentando justamente, né, fazer algo diferente. Então, existem essas armadilhas que acabam acontecendo quando, né, a gente tem uma equipe que ganha muito, que tem muitos bons resultados, né? E também a questão ali de mascarar muitos problemas, né? Se eu estou ganhando, então não tenho tantos problemas assim, porque se tivesse, estava perdendo. E nem sempre isso é verdade, porque a gente sabe que, principalmente no esporte coletivo, pode ser que o jogo tenha sido ganhado ali no finalzinho, e aí você vai falar que está tudo certo, né? Então, é uma questão, né? E aí acredito que entra até de maneira similar, independente se você está perdendo muito ou ganhando muito, mas de sempre estar alinhado com o próximo objetivo e olhando, né, para essa sequência que está sendo feita. Porque é sempre necessário ajustar a rota, por menor que seja o ajuste, sabe assim? Não, estamos ganhando, tudo bem, mas é um outro adversário, é um outro dia, é um outro momento, às vezes é o clima que muda, o horário do jogo que muda, tudo isso interfere. Então, sempre ter esse olhar para não se acomodar é importante, né? Principalmente ganhando sempre. E aí, são sempre desafios distintos, mas que colocam a gente em movimento para buscar adaptações, sabe? Acredito que é mais ou menos isso. Manu, uma outra coisa que nós, como imprensa, vemos bastante também são as comparações, né? Então, por exemplo, aqui em Araraquara, no início dos anos 2000, tinha a Uniara Basquete com o time masculino que fez uma história gigantesca aqui em Araraquara, né? E depois ficou um bom tempo sem o time masculino na cidade, e agora o AZ volta com o projeto do time masculino. Só que a gente acompanhando os jogos também, fazendo entrevistas, a gente acompanha e sente de alguns torcedores que não estão acostumados com o basquete masculino de volta, não estão acostumados a ter a modalidade de volta, sempre vem a questão das comparações, né? Então, por exemplo, perdeu um jogo, porque o time da Uniara era melhor, aquele time ganhava tudo.
como que é também trabalhar essa questão com os atletas? Porque, querendo ou não, a torcida sempre vai associar com o anterior que foi melhor, sempre vai ter essa sombra para os atletas e para o time num todo, né? Como que é trabalhar essa questão para não atrapalhar no projeto, nos jogos? Bom, questões de comparação, é importante a gente entender a função disso, né? Acredito que pensando na questão da torcida, a torcida vai fazer o papel de torcida, né? O torcedor está aí para ter de fato, né, esse papel. A gente sabe que tem questões da torcida que são super bacanas, outras questões que não são tão adequadas, mas de qualquer maneira é algo que faz parte do esporte, né? E tem ali toda a sua importância. Mas eu vejo assim, a comparação ela não é de fato um problema, sabe? Na verdade, ela não precisa ser um problema, desde que interpretada e levada de uma maneira adequada. E aí é nesse sentido que a gente trabalha, entender qual é a função da comparação e como a gente pode usar, não para ser uma sombra, né? Mas para ser luz, nesse caso. Então, o que tem ali nessa comparação que faz sentido de comparar com a gente? Né? Então, olhar para a comparação, independente se é de uma equipe, né, alguma coisa assim, ou mesmo, às vezes, um atleta vai se comparar com a outra, a gente joga na mesma posição, isso é inevitável, né? E a gente não tem que achar que isso, a gente não pode fazer isso, comparar é errado, né? A gente não vai estar lidando com a realidade, então a gente sempre precisa lidar com a realidade, mas de uma maneira que impulsione a gente a melhorar, né? Ou ganhar mais confiança no que a gente faz. Então, a comparação ela tem que entrar nesse sentido. A função dela tem que estar adequada. Então, eu vou comparar, mesmo uma equipe lá de trás com a nossa, a gente tem que resguardar muitas diferenças. Diferenças de cultura, de época, de possibilidades, né? De estrutura, de campeonato, né? De adversários, porque isso também muda o nível ali da competição. Então, quando a gente faz isso, automaticamente a gente está tirando esse peso de achar, né, de fazer uma comparação que é injusta. E que é injusta muitas vezes com os atletas atuais, a equipe atual. Então, quando a gente consegue olhar para essas diferenças, facilita esse outro olhar para então o que eu posso tirar de motivador nessa comparação. Até porque, se comparar para se diminuir, não vai levar a gente a lugar nenhum. Né? Então, tem que ser algo sempre produtivo. É um pouco do que a gente busca, é afiar um pouco o olhar para usar a comparação para benefício. Exatamente. Sempre que possível, né? Nem sempre é possível para tudo. Né? Ô Manu, e a gente vê também o lado oposto e um pouco triste do esporte, né? Porque a gente vê também hoje, sendo cada vez mais comum, pessoas que são chamadas de torcedores fazendo a pressão nos jogadores, né? Vão até CT, fazem pressão, ou quando o jogador está em um momento de descanso com a sua família, fazem pressão, xingam, achando que isso vai ajudar o atleta no jogo seguinte e entrar a 220 por hora e não errar nada. E muito pelo contrário, né? Porque aí o atleta vai ficar com aquela pressão na cabeça que já estão indo atrás da família, que já estão pressionando, e um erro que ele fizer, ele sabe que a pressão vai ser muito maior. Como que é lidar com isso no dia a dia? Da mesma maneira que a gente trabalha com atletas, muitas vezes é importante fazer esse trabalho geral, né, com a comissão, um trabalho de discernimento mesmo, dos limites, né, de como funciona, principalmente em equipes que a gente tem maior destaque, né, que existe esse fanatismo da torcida. Então, a gente sempre preparar o máximo possível o elenco como um todo, né, a equipe como um todo, para, né, lidar com situações como essa. Então, a gente sabe que é algo que, né, é lamentável muitas vezes o que acontece, mas de qualquer maneira é importante já pensar nessas possibilidades quando a gente tem um cenário, né, que se aproxima desse fanatismo. Então, já tive algumas experiências, né, que a gente vai sempre, na verdade,
a gente faz uma parceria com a imprensa da equipe, né? A gente trabalha em parceria sempre que possível para, né, fazer ali um treinamento específico para isso até. Né? Como lidar com situações que isso pode acontecer. A gente faz algumas simulações, inclusive, junto com o pessoal, né, da imprensa, para preparar melhor tanto atletas como comissão para isso. Então, isso é bem importante. Legal. E agora o lado bom da vida do atleta, né? Convocação para seleção brasileira ou para o seu país, né, de origem. Como que é para vocês essa questão, por exemplo, da convocação, que a gente vê, por exemplo, no basquete? Geralmente são convocadas 16 atletas, só que só 12 vão para a lista final. Como que é trabalhar essa questão também? Porque a gente sabe que tem atleta que pode entender na boa, ou quando é a primeira convocação, dá aquela desanimada, tipo, fui convocada, mas depois não fui para a lista geral. Como que é para trabalhar essa questão com as atletas também? Primeira coisa, ninguém gosta de ser cortado, né? Então, assim, não tem como achar bom. Sim. E acredito que começar por aí é importante, porque se a pessoa não ligar para isso, né? Falar, tudo bem, você vai até estranhar. Então, será que não queria tanto? Então, é algo importante, né? Assim, entender e sentir esse descontentamento. Mas, a partir disso, continuar trabalhando, né? Então, é algo importante saber que a gente não vai gostar de ser cortada, né? Não é uma sensação boa, mas está todo mundo ali, principalmente ali quem tem que fazer os cortes, né? A comissão ali, essa situação não é agradável. Mas a busca tem que ser para entender, né, a função disso, mais uma vez, né, o porquê e como fazer com que isso, né, diminua ou não tenha mais esse corte, né, na próxima convocação, isso se efetive. Então, a ideia é ouvir muito bem, né, o que é dito nesse momento do corte, pegar isso para si e buscar melhorar esses pontos, né, buscar entender e absorver o máximo possível para continuar trabalhando. Então, a ideia é sempre mostrar que não acaba ali, né? Quem está sendo cortado tem vários motivos para o corte acontecer, né? Motivos médicos, motivos ali de realmente ter muitas atletas capacitadas, enfim, tem muitos motivos para que isso possa acontecer. Ou está faltando um ajuste, uma coisa ou outra que ainda, né, pode melhorar, e é trabalhar nessa perspectiva de que vão existir muitas outras convocações. E se essa atleta, né, esse atleta olhar para o que foi falado ali, né, entender o que foi falado e mostrar esse trabalho, né, muito provavelmente vai ser convocado novamente e vai ter chances ali de continuar esse percurso. Então, é entender os cortes não como um fator para desanimar a longo prazo. Na hora, é esperado o desânimo, né? Mas é entender o que acontece e buscar isso como um fator motivador para continuar. A gente tem histórias muito interessantes, inclusive, de atletas que foram cortados e, assim, entenderam aquilo, né? Absorveram, lidaram com aquela frustração do momento, mas em outra situação, né, foi convocado novamente e teve ali momentos muito importantes para a carreira, e se não tivesse lidado dessa forma, muito provavelmente não teria sido convocado novamente, né? Então, acho que é entender que é um processo, né, e não um fim ali. Exatamente. Um outro ponto interessante que você comentou, questão de condição física, questão médica, né? A gente vê muitos atletas, quando tem algum tipo de lesão mais grave, como o joelho, tornozelo, que vão ter que passar por cirurgia, ficar um longo tempo afastado, querendo ou não, principalmente quando sai o resultado que rompeu o ligamento, rompeu o tornozelo, que vai ter que passar por cirurgia, já dá aquele baque tradicional, né? Principalmente se o atleta vivia num bom nível, bom ritmo. Como que é trabalhar também essa questão? Querendo ou não, já dá essa abalada, principalmente se tiver próximo de convocação de seleção, Copa do Mundo.
Como que é trabalhar essa questão com o atleta também? Sempre um desafio, né? Uma tristeza inicial, como você mesmo trouxe, né? É algo que a gente torce para que não aconteça, mas que a gente sabe que tem uma certa recorrência no esporte, né? Então, esporte de contato, né? Essa questão do risco de lesionar, ela existe. E aí, nesses momentos, a gente tem algumas questões específicas de trabalho, principalmente relativas ao fato de não poder treinar, né? Então, um destreinamento aí meio forçado que acontece, e aí a gente vai buscando estratégias, né, de adaptação, intensificando aí a questão da fisioterapia, né, do papel que existe nessa reabilitação, a busca por rede de apoio, né, então, e de hábitos saudáveis para ajudar nesse momento, e sempre próximo, assim, do departamento médico, para entendendo, né, qual que é o prognóstico, o que é esperado, como está a situação do atleta, progredindo ou não. Então, a gente faz esse acompanhamento em rede, né, então sempre em contato com os outros profissionais da equipe multidisciplinar, seja do clube, da seleção, enfim, e vai, assim, acompanhando o atleta nesses desafios mesmo, né? Então, muda um pouco a expectativa, o objetivo, então a motivação às vezes cai. Claro que a tendência é que fique mais difícil, o tédio aumenta muitas vezes, né? Porque não tem muito mais o que fazer. Então, é a hora da gente começar a adequar essa rotina para que, né, a gente restabeleça metas que sejam coerentes com o momento. É bem importante esse processo, assim, de então vai fazer cirurgia? Quando vai ser a cirurgia? Tem atletas que conseguem a cirurgia rápido, tem atletas que não. Então, o que fazer enquanto você está esperando a cirurgia, né? Uma das habilidades que a gente tem que treinar muito é a paciência, né? Então, gestão de paciência, essas são habilidades, assim, que a gente tem que treinar bastante, né? Essa questão do gerenciamento de tempo, das relações e assim por diante. Porque o humor também, ele fica um pouco mais, ele oscila mais, né? Então, esse acompanhamento, nesse sentido, é fundamental. Legal. A gente já está chegando na parte final do nosso bate-papo. E na questão final da carreira do atleta, mano, que a gente ouve em diversos esportes o atleta falando que quando ele aposenta, o atleta tem duas vidas, né? Uma quando ele para de jogar e depois a vida normal dele. Como que é para vocês na área da psicologia? Você já tem algum tipo de conversa com o atleta para conversar dessa questão pós-carreira dele? Porque a gente vê que muitos atletas deixam para pensar isso só na parte final da carreira. Alguns já vão trabalhando, pensando o que vão fazer durante a carreira. Como que é para vocês ajudarem, auxiliarem os atletas nessa questão? Esse é um ponto fundamental, assim, Felipe, porque eu venho, assim, eu fiz a minha formação em carreira esportiva também, né? Então, essa questão de planejar a carreira, ela é muito importante, né? E a gente vê, recentemente teve uma feira do COB, né, do Comitê Olímpico, uma semana aí lá em São Paulo, e foi muito bacana ver vários profissionais, inclusive, né, profissionais que já foram atletas de alto rendimento, batendo muito nessa tecla de que atleta tem que estudar, ponto, sabe assim? E isso é algo muito importante. A gente sabe dos desafios de equilibrar tudo, né? A gente não está falando aí que dá para você ter uma qualidade de estudo similar à qualidade de treino se você é atleta profissional, né? A gente sabe que no Brasil não temos ainda uma estrutura que favoreça o atleta se desenvolver também educacionalmente com a mesma qualidade. Mas a gente está caminhando para entender, né, para de fato admitir essa necessidade que a gente tem de pensar o futuro, que não é, às vezes não é tão longe, né, para o atleta, dependendo da modalidade não é longe, dependendo da situação, né, questões aí compulsórias que vão tirar o atleta precocemente do esporte. Então é muito importante pensar
não só nos estudos, né, mas na vida, né, desta pessoa que também é atleta. Então, não é inverter a lógica, né? Atleta e também uma pessoa. Não, é uma pessoa e também atleta. E a gente, às vezes, tem essa... inverte um pouco isso, até pela lógica que a gente veio, né, construindo do esporte, né, do atleta como herói, né, de todas essas questões que, no fim das contas, mais atrapalharam e causaram vários transtornos aí, e dificuldades que a gente está colhendo hoje, mas que, por outro lado, a gente está aprendendo com isso e buscando aí esses recursos, né, como essa questão do planejamento de carreira. Então, é muito importante pensar na carreira, mesmo tendo certeza que aquilo que você quer fazer é o esporte, até falar, não, chega, meu corpo não vai mais, assim por diante. Então, muitos atletas não pensam num plano B, porque entendem isso como, então eu vou dividir a minha energia, eu não quero pensar nisso, porque é como se eu estivesse já pensando em parar, e não necessariamente, né? Acredito que é uma questão até de inteligência você pensar naquilo que você faria se não tivesse esporte ou para além do esporte, né? Então, isso não vai diminuir em nada a sua energia, a sua disposição e entrega para o esporte. Muitas vezes vai até aumentar, porque você sabe que você tem uma retaguarda porque você está pensando ali no seu futuro, né? Então, eu acredito que isso é muito importante de ser pensado. A questão do estudo, né, fundamental, e de outras questões aí que podem ir vindo. Então, dentro das minhas uma das minhas funções ali, né, dentro dos atendimentos, sempre estimular esse lado, né, de se conhecer, de entender o que gosta, do que não gosta, do que gostaria de fazer, se já pensou. Então, aguçar um pouco o olhar do atleta para isso. Legal. Manu, não poderia deixar de te perguntar justamente sobre o SESI feminino, né? A gente teve recentemente a final da LBF no Gigantão. Como que foi aquela semana? A gente que acompanhava os treinamentos, via você lá com a comissão técnica acompanhando os treinamentos também. Como que foi para você trabalhar nessa semana que não só as jogadoras, nós da imprensa, acredito que vocês como comissão técnica também, todo o ambiente estava naquela ansiedade de chegar ao quinto jogo logo, começar o jogo e acabar o campeonato logo, né? Como que foi essa questão da semana toda de treinamentos, com conversa com as atletas para tentarem deixar elas o menos possível ansiosas, que não tinha como não ficar, e não só as atletas, né? A própria comissão técnica, depois no dia do jogo, aquele ginásio lotado. Como que foi para você trabalhar toda essa questão e como eu falei, até você mesmo pela ansiedade, né? Que além de trabalhar isso nas atletas, você não pode demonstrar ansiedade, né? Bom, respondendo aí inicialmente como foi, hiper desafiador, né? Bastante intenso, dinâmico, muitos desafios mesmo, assim. Os 5 jogos, acredito que assim as finais, né, ali são, parece que é realmente um outro campeonato. E jogo a jogo também vai mudando, a gente tem que se adaptar, né, a essas questões e tentar da melhor maneira possível ajudar todo mundo a estar no melhor, né, no seu melhor, apresentar o seu melhor, enquanto jogadoras ali, atletas, né, enquanto equipe, enquanto comissão, e até eu mesma. Então, as finais, né, chegar em finais de campeonato é algo que é realmente incomparável com outros momentos, porque envolve tudo isso e é tudo muito rápido, né, são momentos que, assim, a gente tira um pouco aí do tempo de sono para realmente estar pensando qual que é a melhor maneira de fazer tal coisa, está faltando alguma coisa, sabe? O tempo todo com esse alerta ligado para, né, estar de prontidão. Então, foi um pouco dessas questões aí que aconteceram, né? A questão das viagens também, a gente tentando, né, ali, a gente teve muitos momentos de grupo, né? Dinâmicas, conversas, fora os atendimentos individuais, para de fato
fazer o melhor possível, né? Então, para aquela sensação de a hora que o jogo começa, o jogo 5 começar, a gente vai estar com a consciência de que a gente fez tudo que a gente podia, em todas as áreas possíveis, sabe? Então, foi esse o desafio, e o desafio de regular essa ansiedade, né? Então, pensando sempre, além da gente ter feito o melhor que a gente podia, que, né, a gente lutou para chegar naquele momento. Então, a gente queria estar, a gente fez tudo que a gente fez para estar naquele momento, né, com aquele ginásio lotado. Então, olhar para aquilo ali como um grande troféu mesmo, né? Uma recompensa de todo o trabalho que foi feito, que é um trabalho, principalmente ali do dia a dia das atletas, né? Que é um trabalho muito duro e muito invisível, né? As pessoas, vocês até acompanharam alguns bastidores, mas ninguém está vendo, né? A maioria dos treinos ali, dos momentos, as luzes estão apagadas, né? Não tem show, não tem aplauso, não tem nada. E acho que, assim, é honrar tudo isso, né? Então, lembrar disso. A gente fazia atividades até para se soltar, para dar risada, porque é um clima que fica tenso se a gente não cuidar, né? Fica, porque todo mundo quer aquilo, né? Tá todo mundo lutando por isso. Então, os cuidados ali foram muito nesse sentido, de manter a equipe numa energia que não fosse a mais do que algo produtivo, né? O que a ansiedade em excesso traz, o nervosismo, o querer demais também traz. Então, foi sempre no objetivo de regular a equipe para se manter bem e harmônica para entregar o melhor possível. Foi isso. E, assim, o tempo todo em contato, né, ali com o Camargo, o tempo todo o Cavaco me ajudando também ali com a gestão, o Fabinho também ajudando, né? A gente sempre pensando junto, em contato com as atletas para ver se estava coerente, se era isso mesmo. Então, a gente fez um trabalho muito integrado, assim, muito legal, assim, como aconteceu, que foi bem intenso. E fomos coroados. Exatamente. Manu, e hoje, antigamente a gente não via tanto nos clubes e muito menos ouvia falar do profissional da psicologia dentro do esporte, dentro das equipes de basquete, futebol. E hoje o profissional da psicologia já vai ganhando o seu espaço, já vai tendo mais destaque. O que o profissional da psicologia precisa fazer para continuar essa caminhada, esse ganho de espaço que está cada vez maior no esporte? Bom, eu vejo que é justamente continuar o trabalho, né? Mostrar aquilo que a gente pode fazer. Então, cada vez mais estar nesses espaços, inclusive, né? Levando um pouco do conhecimento, do que a gente pode fazer, do que não é nosso papel, do que situações que a gente passa. Acredito que esse é um papel muito importante para disseminar cada vez mais, não só a importância, mas assim, né, de fato, assim, por quê? Por que ter, então? Por que é importante? O que dá para fazer ali? Qual é o diferencial? E eu vejo que, assim, não tem muito segredo. É, de fato, deixar o trabalho fluir, porque as pessoas estão vendo isso, né? E aí, essa curiosidade nasce, a gente vai levando, né, essas questões. Uma questão que é importante e que, às vezes, acredito que possa ser o fator que não faça com que a gente se destaque demais de outros profissionais, por exemplo, é que a gente tem algo que é o código de ética do psicólogo, né? Então, a gente tem uma profissão que é regulamentada, e aí a gente não pode sair fazendo propagandas, né? A gente não pode sair falando, esse é meu atleta, mais um dia de atendimento psicológico com tal pessoa, né? Porque a gente tem um trabalho sério por trás, né? Que é um trabalho que muitas vezes não é bonito, não é gostoso. Imagina, né? Você chegar lá e sentar e ter que falar de muitas dificuldades, de questões que ali são difíceis para você. Então, a gente sabe que é algo que precisa ter um sigilo, né? Um acompanhamento adequado. Então, isso às vezes distancia, né, a gente da mídia, dos holofotes, porque é um trabalho de bastidor, né, como a gente fala. Mas em outros momentos a gente tem essa evidência, que são nos momentos que eu estou ali acompanhando, né, observando o treino, em contato ali, fazendo uma dinâmica de grupo que é mais aberta. Então, a gente consegue ter um pouco mais de abertura nesses espaços, mas a gente também faz esse outro lado, que também é muito importante, né?
a gente trabalha saúde mental e performance, então a gente tem a questão dos atendimentos individuais para aqueles atletas e aqueles atletas que querem dentro do SESI, né? A gente tem essa possibilidade. A gente tem os trabalhos de grupo que vão proporcionar essa integração ou algo que está precisando na equipe, então precisa aumentar, sei lá, a equipe está muito distraída, está muito desconcentrada. Então a gente tem trabalhos em grupo de concentração, que a gente já fez muitas vezes ali. A equipe está muito cansada, foi uma semana muito forte. A gente tem relaxamentos que a gente faz em grupo também. Nossa, a gente precisa ativar mais elas. Então, a gente tem, sabe assim, a gente vai adequando esse trabalho para favorecer justamente o que já é planejado, o que está ali, né? Então, a gente não chega com uma coisa irreverente que quer mudar, a gente quer adicionar. Então, eu vejo que, assim, essas são questões que vão ajudando a gente a estar cada vez mais nos espaços e também nas trocas com os outros profissionais, né? Porque a psicologia, como eu já falei ali, a preparação mental como um todo é papel de todos. Mas quando a gente tem um profissional da psicologia do esporte dando esse suporte, essa capacitação fica melhor, né? Então, os membros da comissão técnica ficam mais aguçados para ter esse olhar e os próprios atletas, as próprias atletas vão conseguir discernir melhor o que estão sentindo, né? Se precisam de um espaço mais adequado para conversar, de um momento, se não precisam, e aí a gente consegue até lidar de uma maneira melhor e aí a gente entra de uma maneira mais preventiva, né? Então, a gente consegue prevenir questões de saúde mental, né? E assim por diante. Então, acredito que seja isso. Legal. Manu, queria agradecer você por essa aula que você deu sobre psicologia dentro do esporte. Não foi nenhum bate-papo, foi uma aula que você deu que é legal, que a gente sempre abre espaço para todos os profissionais, para justamente os torcedores, todo mundo entender o funcionamento de todas as áreas, né? Igual a gente comentou aqui, que muita gente faz cobrança sobre as atletas, sobre o treinador, só que não sabe como que é todo o trabalho, todo o desenvolvimento do lado de fora, né? Igual você comentou nos treinos, ninguém está lá para aplaudir, ninguém está lá para gritar o nome das atletas, mas as atletas, a comissão está lá trabalhando, ralando pelo mesmo objetivo, né? Então, queria agradecer você por ter aceito o nosso convite para fazer o bate-papo. Já deixo o espaço aberto para quando você quiser retornar com novos assuntos, para outros bate-papos, e deixo o espaço aberto aí para você mandar uma mensagem para todo mundo que te acompanha, ou aqui pelo SESI Basquete da equipe feminina, ou por outras modalidades aí que você também acompanha. O espaço é todo seu. Felipe, muito obrigada. Agradeço mesmo pelo espaço, pelas perguntas, né, pelo interesse na nossa área. É muito legal quando a gente consegue ter esse bate-papo, né, que flui, que a gente pode também trazer um pouco dos relatos pessoais a partir do que acontece. Acredito que colabora bastante assim, para o crescimento, né, da psicologia do esporte, mas para o esporte como um todo. Então, assim, estou à disposição. Para quem estiver acompanhando, tiver interesse, estou também super aberta para conversar. Se quiserem contato aí, eu até coloquei aqui meu nome, né? Tá com a arrobinha do meu próprio Instagram, então pode me chamar lá, perguntar, a gente conversa. E, de fato, assim, tô à disposição. Muito obrigada. Espero que a gente se encontre em outros momentos. Com certeza. Já fica o convite para você vir fazer um bate-papo presencial aqui nos nossos estúdios. Aí a gente faz um bate-papo com novos assuntos também. Show, combinado.